Bom, pessoal, e agora a gente vai falar um pouquinho de outros dois tipos de inputs que são muito utilizados também aí na construção de formulário. Todo formulário obrigatoriamente tem que ter pelo menos um deles, que são os buttons e submits. Eles são aparentemente muito parecidos, mas eles têm funções diferentes. Os buttons, eles são botões, como diz o nome, são botões, é a tradução literal, eu sempre falo da importância do inglês. Buttons é a tradução literal de botões, porém eles são botões que necessitam de uma camada de JavaScript para que eles tenham alguma função. Eles não têm nenhuma função intrínseca, nenhuma função original da tag. Eles são botões que precisam que seja feita alguma programação para eles. E os submits, eles são botões que já tem um comportamento padrão. E qual é o comportamento? É justamente submeter o formulário ao seu destino, à sua URL, ao seu action. Então, vamos lá. Criei o meu formulário, tenho lá login, senha e um input do tipo submit, normalmente um botão lá chamado enviar, né? Quando eu clico nesse botão, ele pega esse formulário e faz o envio de todos os dados lá para o back-end, para a página que a gente definiu na action, tá? Então esse é o objetivo do input do tipo submit. Vamos dar uma olhadinha na prática, como é que funcionam essas duas tags? Então o primeiro que eu vou criar aqui é um input do tipo button. O value dele é botão sem ação. Vou colocar uns BRs aqui só para pular umas linhas. E vou colocar 2 BRs aqui também no final dele. Então vamos salvar o nosso HTML e vamos dar uma olhadinha lá no Chrome. Opa! Acho que eu não salvei aqui o VS Code. Salvar e recarregar. Então você vai ver que já apareceu aqui para mim o botão sem ação e ele realmente não tem ação alguma, tá? E agora eu vou colocar um input do tipo submit. Então input, Ctrl Z aqui, input submit. O value dele vai ser enviar. A nossa action eu alterei aqui para globo.com, ou seja, o nosso formulário está apontando lá para globo.com. Então, quando eu der o submit, ele vai pegar todos os dados desse formulário e vai tentar enviar, vai tentar postar lá para globo.com. Vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar meu nome aqui só para ter algum dado. E vou enviar. O que vai acontecer? A própria Globo.com ela já retorna para a gente um erro aqui do Nginx, que é o 405 not allowed, né? Tradução direta de not allowed, não permitido. Ou seja, a Globo.com não permite que ninguém poste dados diretamente para o site deles, né? Sem que eles reconheçam a origem. Mas isso não é importante agora. O que é importante é você entender que este cara aqui não tem nenhuma ação e este cara aqui faz o envio, o post do formulário para a sua action, tá? Para a sua página de destino. Revisando lá no código, vamos voltar aqui no VS Code. Eu faço um post para uma action através de um submit. Então, o submit faz o post para a action. Então, esses são os inputs do tipo button e do tipo submit. Vamos para a próxima aula.